Olá, pessoa! Nós vamos agora para a leitura do 10º capítulo do livro Afrotopia. Cidades africanas, configurações dos possíveis. A cidade é a obra humana por excelência. É um espaço de desdobramento e de concatenação da vida individual e social. É um lugar em que se aglomera uma considerável população. Um espaço configurado a fim de que as necessidades da convivência, a segurança, a educação, a economia, as vias de comunicação, as diversas atividades que exigem a vida em comunidade, nelas se possam articular em benefício de seus habitantes. Seu aspecto prático consiste em organizar da melhor forma possível a concentração das atividades necessárias à vida social. Ela não é, contudo, apenas funcional, mas também o lugar de uma aventura coletiva orientada por metas sociais, políticas e culturais. É a ideia que nela se corporifica. Atualmente, 471 milhões de pessoas, ou seja, mais de 45% dos africanos, vivem em cidades. Em 2030, Lagos abrigará 25 milhões de habitantes, Kinshasa, 16 milhões, o Cairo, 14 milhões e Dakar, 5 milhões. A África se urbaniza num ritmo mais acelerado que o dos outros continentes. Isso gera desafios espaciais, ambientais, demográficos e de segurança. Para dar conta deles, é necessário um planejamento urbano e uma gestão do espaço, da água, da energia, dos rejeitos sólidos e das vias de comunicação, etc. Há uma leitura técnica, urbanismo, manejo, social e simbólica da cidade. Ela pode ser pensada tanto como um lugar, como um território, quanto como uma circularidade ou uma totalidade orgânica. Ela é um corpo vivo, engajado num processo de crescimento e de metamorfose. As cidades africanas são territórios. Nelas, as configurações são móveis. Nelas, reconfigurações sociais, culturais e demográficas estão efetivamente em curso. Essas dinâmicas contidas nas cidades estão estreitamente associadas à visão de mundo daqueles que não apenas nelas vivem, mas que as habitam. Nesse caso, trata-se menos de pensar a cidade como uma superestrutura, algo que ela é, mas como uma produção de sentido, cujos significados informam nossa realidade social e política, mas, acima de tudo, nossos imaginários e nossas projeções. Deambulações em cidades africanas. Em peregrinação, vendo-me imerso em cidades africanas, observando o seu ritmo, as tendências de sua urbanização e sua atmosfera, tive a sensação de que elas estavam em busca de um rosto, que ainda não tinham escolhido sua verdadeira identidade, que eram jogadas de um lado ao outro pelos ventos, sujeitas às dinâmicas de uma certa forma ou de um certo desejo de modernidade, presas entre um passado revivido e um futuro cujos enigmas ainda tinham que ser decifrados. Existem cidades concebidas já de saída como um conjunto. É frequentemente o caso das cidades novas. Dubai. Existem cidades em pé. Foi o que disse Celine sobre Nova York. Cidades rasas, esparramadas, cidades que tropeçaram em seu bom senso, inertes, esgotadas, desprovidas de fauna e de flora, disse Aimé Césaire, pensando em Fort-de-France. Mas existem também cidades palimpsestos, no seio das quais inúmeros movimentos, inúmeras camadas, inúmeros estratos se foram sobrepondo e sedimentando. Essa característica me parece a mais bem disseminada entre cidades africanas. O sentimento que advém da passagem por elas, apesar de sua diversidade, é antes de mais nada o da densidade, de uma intensa energia em circulação, de uma vitalidade transbordante, de um dinamismo, de um zumbido, de uma criatividade, mas também de um caos, de uma congestão, de uma estreiteza, de um sufocamento, de uma indecisão quanto às suas formas futuras, de uma incongruência talvez, de uma contemporaneidade de diversos mundos,
Diversas épocas nelas convivem, diversos estilos arquitetônicos, diversas maneiras de habitar o espaço público, entre cidade e campo, entre remendo e ruína. Em Bobo de Oulaço, a terra vermelha e a umidade da invernagem desde já nos interpelam. O rumor das motos Zemedjan, a atmosfera de rebeldia, os mercados, as largas avenidas prenunciam uma futura cidade em construção. Impressões de um Burkina Faso austero, que desabrocha e silenciosamente cresce. Kigali é uma cidade ordenada, limpa, cujos espaços verdes são rigorosamente cuidados. Os canteiros são bem delimitados, os espaços públicos ordenados e os citadinos respeitosos das normas. É proibido aos vendedores instalar suas bancas nas calçadas. Nem sequer os terminais de ônibus são ruidosos ou coloridos, reinando neles ordem e rigor. A velocidade é limitada a 80 km por hora nas colinas, onde a natureza é majestosa. Falta a essa cidade, no entanto, um fio de loucura e de imprevisto. Argel, a cidade branca, possui uma elegância algo antiquada. Seus edifícios decrépitos, táxis que não param, largas avenidas ladeadas por edifícios públicos e, bem na embocadura, uma medina, um mercado tradicional, um souque, uma outra cidade, um outro tempo, um Mediterrâneo que nos encara do fundo dos seus olhos azuis. Bamako, a cidade empoeirada, se abre por uma porta como uma cidade antiga. Logo em seguida, avenidas compridas e largas, edifícios de arquitetura sudano-saheliana, pontes a serem cruzadas, pendendo sobre rios a jusante, com bairros de nomes evocativos, Hamdallié, Djokorone. Nouakchott é, por sua vez, uma cidade rasa, esparramada, airada, pouco densa, branca também, expansiva, abrindo-se para os desertos e dunas. Abidjan é a cidade lagunar, orgulhosa e suntuosa, amplamente dotada de infraestrutura. Sua urbanização foi pensada como um todo, marcada em alguns pontos pelos estigmas do conflito político, mas renasce a grandes passadas. Aninhada na encosta atlântica, Dakar é tumultuosa e turbilhonante. É o protótipo da cidade palimpsesto. Diversas camadas se sedimentaram para lhe dar a cara atual. Com sua história semilendária e semimítica, se mistura sua história colonial. É uma cidade em movimento, que continua a se criar. Sufocante, faltam-lhe pulmões, apesar da proximidade do Oceano Atlântico. Seus espaços verdes são raros. A cidade é um perpétuo canteiro de obras e as migrações internacionais a reconfiguraram. Os emigrados para a Itália, a França e os Estados Unidos se tornaram criadores de novos bairros. Sua estética idiosincrática desenha novos contornos para a cidade. As dinâmicas sociais, demográficas e econômicas se sobrepuseram e produziram uma cidade não pensada, não sonhada e que cresce de maneira anárquica. Cidade sonhada, espaço de projeção do devir. O cantor Johnny Pacheco profetizou que no ano 2000 Dakar seria como Paris, o que obviamente não é o caso. E isso é algo excelente. O imperativo do continente africano é encontrar seu movimento próprio. Não se trata de reproduzir cópias desbotadas de Paris, Berlim ou Nova York. Luanda, Lagos ou Nairobi tampouco se deveriam assemelhar a Dubai, Singapura ou Xangai. Nossas cidades devem se assemelhar a nós mesmos e expressar a forma de convivência que nós escolhemos, o que pressupõe que tenhamos refletido profundamente e resolvido o questionamento sobre quem somos e, sobretudo, quem queremos ser. O modo singular de estar no mundo, que define nossas identidades, deve se refletir na aparência de nossas cidades. A inscrição no espaço dessas modalidades específicas de existência é trabalho dos arquitetos, cuja nobreza é conceber e realizar formas complexas,
para além da necessidade de se encarregarem de seus aspectos funcionais, devem realizar uma reflexão estética, social e filosófica sobre nossas cidades. Nossos arquitetos deveriam ser construtores do Sahel, do deserto, da montanha, da savana arborizada. Sua arte assume pleno sentido quando está conectada à cultura, à sociedade, ao clima, à geografia humana e física dos lugares que ela cinge. Neste momento, em que as questões ambientais se apresentam de forma crucial, poderíamos meditar sobre a noção de cidade integrativa, aberta, respeitosa do meio ambiente e de baixo consumo de recursos. É imperativo tirar proveito da natureza, iluminar os espaços e aquecer a água com a energia capturada do sol, utilizar materiais biodegradáveis, perfurar as paredes para permitir a passagem dos ventos alísios e para refrescar os corpos na estação seca. Assumir a iniciativa histórica implica começar pela construção das cidades com base em modelos que reflitam as próprias singularidades e a própria visão do mundo. A cidade, antes de ser propriamente cidade, é um espaço de desdobramento da vida individual. E, nesse sentido, na organização interna de nossos lares, nossos arquitetos devem levar em conta o modo como vivemos. Isto está profundamente vinculado a nossas culturas, a fim de que nelas possamos nos desenvolver plenamente. É preciso fazer da cidade um lugar de expressão da civilização que construímos, dando voz às pedras, às cores dos prédios, delimitando espaços fechados e abertos, fazendo apelo à linguagem das linhas e das formas, a do horizontal para evocar o profundo, o amplo e o distante, o mergulho vertical e as linhas que fogem ao infinito para indicar a aspiração à elevação. Precisamos certamente de lugares para a vida intelectual e social, mas também de espaços que abrigam e fazem crescer o espírito. Em nossas cidades e em nossos lares, adaptar os lugares para a pessoalidade, para a intimidade cerrada, que permite sentir a vibração essencial do nosso estar no mundo. Esses espaços demandam formas puras, ora geométricas e abstratas, ora complexas e emaranhadas, para figurar o delineamento dos caminhos que fazem crescer. Precisamos de locais da memória, de museus, de percursos criados por designers africanos para dar corpo à nossa história vivida e vislumbrada, mas também de locais de cultura, de convivialidade, de convivência, onde nos fazemos comunidade. O sonho, uma perspectiva africana da cidade, poderia se assemelhar à do arquiteto ganês Kobina Bunning, que imaginou um Sankofa Garden City Park, no centro de Kumasi, a segunda maior cidade de Gana, onde é possível desfrutar da experiência urbana africana definitiva. Anfiteatro, estandes para os comerciantes, rede de transportes urbanos, centro de primeiros socorros, jardim de plantas nativas, espaços para meditação ou prece. Apesar de virtual, essa construção está profundamente ancorada na cultura ganesa. Antes de imaginá-la, Bunning passou diversos meses a observar os modos como os 3,6 milhões de habitantes da capital do antigo reino Ashanti ocupavam seu espaço urbano. Kumasi fora chamada outrora de cidade-jardim, e seu projeto se reapropria dos espaços informais tradicionais como ponto de partida para examinar o futuro. O termo Sankofa está no âmago da sua concepção. Alimentar-se do passado para melhor seguir adiante. Ao contrário dos que só veem caos e desorganização nas cidades africanas, Bunning está convencido de que elas funcionam à sua maneira. Um caos organizado e engenhoso, que ele tentou apreender antes de projetá-lo no futuro. Assimilar as noções de fluidez, de amovibilidade, de impermanência, de possíveis reconfigurações, desviar os objetos de seus usos habituais, abarcar o caos organizado e engenhoso da cidade, que funciona à sua maneira, compreender suas lógicas e sentidos e articulá-lo da maneira mais eficaz. Deixar também, na edificação de nossas cidades, espaços de criatividade, inacabados, que figurem os possíveis. Edificar cidades que não arranhem o céu, não por lhes faltar ambição,
mas porque seus habitantes decidiram privilegiar os interstícios onde as pessoas se encontram, onde se vive e onde se está plenamente. Nesse caso, a construção começa por uma destruição, a do mimetismo e da evasão de si mesmo. A presença em si mesmo, o verdadeiro incremento. A pré-condição do verdadeiro incremento e da criatividade é se ancorar já de antemão para se fazer mais antigo e, assim, mais novo. É por isso que o trabalho de memória, de história, de reconciliação com as fontes múltiplas da própria identidade, mas também de desempoeiramento e de triagem, é tanto mais imperioso. Um esforço desses não pode ser empreendido sem uma rearticulação da relação consigo mesmo, perturbada por séculos de alienação. É preciso se pensar de novo como seu próprio centro. Uma ruptura fundamental a ser feita se relaciona com a forma dos discursos que os africanos produzem sobre si mesmos e sobre a escolha de seu principal destinatário. A afirmação de uma cultura, de uma civilização, sobre as mesmas bases que as de sua negação, isto é, a raça e o território, foi algo certamente necessário num dado momento. Os movimentos anticolonialistas, políticos e culturais, como o da negritude, foram espaços de luta contra o racismo e o colonialismo, pela afirmação da dignidade do ser humano africano enquanto produtor de cultura e de civilização, num mundo que o negava e minorava suas culturas, ou que tentava aprisioná-lo numa alteridade radical nas franjas da humanidade comum. Esses discursos cumpriram sua função histórica. Hoje, são os termos do debate que é preciso inverter e não mais formular as respostas dentro dos estreitos enquadramentos em que as questões foram colocadas um século atrás e possivelmente continuem a sê-lo. Em suma, trata-se de não mais se justificar, de não mais reagir às diversas injunções, articular uma proposta africana de civilização fora da dialética da reação e da afirmação de um modo criativo. Afirmar uma presença no mundo na modalidade livre da presença em si mesmo. Ser com a maior intensidade. Dizer-se e propor ao mundo o próprio impulso vital. Para enriquecer o pensamento global, é preciso que evitemos a clausura identitária e a ilusão da permanência. Sussurram-nos ao pé do ouvido, para participar do jogo do devir, da troca e da reciprocidade. Também nos instam a aceitar nossa hibridez e a cultivar a reflexidade a respeito de nossas situações. Mestiçagem, hibridez, criolidade, com toda certeza. Sabemos, porém, que não existe civilização pura, que todas elas são híbridas. A hibridez das civilizações não é derivada, ela é originária. Está na gênese do processo de elaboração e de compactação dos elementos que delas fazem uma totalidade. A inteligência de uma civilização reside em sua capacidade de realizar a síntese dos mundos complementares que a ela se oferecem e de integrá-los num telos. Para a África, é isso que é preciso conceber e definir. Qual é o seu projeto para si mesma e para a humanidade? Também lhe é necessário, nessa perspectiva, colorir sua hibridez, o que implica escolher a tonalidade dominante da mistura de suas cores, tendo testado a melhor para o seu projeto de humanidade. Não se trata de, sob o pretexto da criolidade, não escolher, mas sim de construir a própria voz. Toda verdadeira presença é, antes de mais nada, uma presença em si mesmo. Somos o resultado daquilo que persistiu e das sínteses que se operaram em nós. Também se impõe a nós, africanos, que nos conheçamos novamente, que apresentemos novas respostas à questão de saber quem somos. Entretanto, mais do que quem somos, é o que queremos ser, o que queremos para nós mesmos e para o mundo. São essas as interrogações primordiais que devem ser objeto de nosso esforço de reflexão. Somente depois de consumado esse trabalho é que uma presença nos outros, sob a forma da fraternidade, pode se realizar, pois não existe diálogo genuíno sem que exista uma voz singular, reconhecida como tal, e sem que se estabeleça uma verdadeira relação de interlocução.
Não existe diálogo possível na atonia da própria voz. Daí a necessidade sempre renovada de torná-la audível e inteligível. Essa é a única condição, a da construção consumada de uma genuína interlocução. E para recuperar as palavras de Alioune Diop, a presença africana no mundo terá como efeito aumentar a densidade e a maturidade da consciência humana. O único objetivo digno de ser conferido.